Boa tarde. Hoje de manhã eu estava estava pensando em algumas vezes, a gente ouve uma frase muito comum, memória de elefante. É que os elefantes, eles morrem, existe um lugar chamado cemitério de elefante, quando eles estão velhos, ele tem como, né, com certeza fazer aquele trajeto tentando morrer naquele lugar. Memória de elefante. Na verdade, não é que os elefantes sejam inteligentes. É que eles têm uma memória fotográfica e eles não conseguem esquecer certas coisas. Eles não são inteligentes. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando um elefante é novo, pequeno, hoje não, que é proibido a maioria dos países, os circos usavam muitos animais e o elefante era um deles. Você viu um elefante enorme daquele, preso numa barra de ferro pequena, e ali, obedecendo todas aquelas coordenadas, como que ele fizesse aquilo, porque gostasse de obedecer, quando na verdade não era, era um flash fotográfico, que representa a dor, cada gesto daquele, eles fazem aquilo tentando se defender. E quando um elefante é pequeno, as pessoas pegam este elefante, amarra em uma barra de ferro e aí chicoteia. Chicoteia o máximo que eles podem. E ele pequenininho, ele vai lá, puxa, se esperneia para lá, para cá. Mas a massa dele é incompatível com aquela barra de ferro. Na linguagem grosseira, nossa, chamamos de peso, que é a força de atração que a Terra exerce sobre as coisas. Mas o peso ou a massa na nossa linguagem, vamos usar o termo massa. Então a massa do ferro, isso é o peso do ferro, é incompatível para aquele pequeno elefante. Então ele luta para arrastar, mas ele não consegue, preso ao seu pé, ele não consegue. E ali ele fica gravado na memória do elefante, que é aquela massa que é incompatível, ele não consegue mover. Então, por várias vezes, o elefante é levado àquele mesmo local e ele é condicionado a não resistir mais. O elefante fica condicionado àquela barra de ferro. Só que esse elefante cresce, torna-se um elefante adulto. Mas nunca mais ele tenta, porque na memória do elefante, ele não vai conseguir arrastar. O elefante fora treinado para ser incompatível com aquilo. O elefante fora treinado para ser inferior. O elefante fora treinado para ser dominado, não para dominar. Então, é como o ditado popular que diz: se um cavalo soubesse a força que tem, ninguém montava nele. Assim acontece com os elefantes. E por que eu quero falar nisso? Porque tem muita gente como elefante de circo. Foi condicionado por um grupo que pensa que não é ninguém. Foi condicionado tão somente para obedecer ordens, sem questionar se está certo ou errado. Desde que parta de certas hierarquias, ele, mesmo que esteja errado, ele vai obedecer. Não questiona o que é certo, o que é errado. São condicionados, são como elefante de circo. Não sabe a força que tem. Um elefante de circo, se na sua fase adulta quisesse sair com aquela barra de ferro, ele nem interferia na sua caminhada. Ele arrastava aquela barra de ferro para onde ele quisesse levar. Entretanto, está gravado na sua memória fotográfica a sua incapacidade, que diz que a massa vezes massa, aquela barra de ferro ganharia. Só que hoje, o caminho inverso, se pegar a massa do elefante e a massa daquele ferro, seria insignificante diante do elefante. Mas o elefante não tenta. Ele foi condicionado. Ele foi treinado, literalmente condicionado para ser menor. Foi condicionado para tão somente obedecer.
foi condicionado para não tentar novamente, para não descobrir a força que tem. Então, pare um pouquinho. Será que você não está sendo apenas um elefante de circo? Que alguém lá atrás disse que você era, vão fazer de você um militante, vão fazer de você isso, aquilo, outro, treinou você para certas funções, para certas coisas, que hoje é incompatível com a vida que você leva. Mas você foi treinado para ser isso. Você foi tão somente treinado para ser um elefante de circo. Mas não é isso que deve ser. Você precisa acordar. Se o elefante, se não fosse a memória fotográfica do elefante, se não fosse um treinamento muito bem feito, um condicionamento, aquele elefante jamais obedeceria aquela pequena barra de ferro. Mas ele foi condicionado. Será que você não está sendo condicionado? Será que você não está sendo apenas um elefante de circo? Analise. Jesus te fez vencedor. Analise, Jesus te fez um ser pensante. Você tem o livre-arbítrio, a livre escolha. Não deixe que alguém determine as suas escolhas por você. Tem muita gente determinando o que os outros têm que fazer, que os outros têm que ir para a rua, que tem que fazer baderna, determinando pelos outros. E os outros, como elefante de circo, segue piamente, sem questionar a si mesmo, é isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu quero fazer? A obedecer simplesmente a ordem, sem saber se essa ordem está me causando desordem. Não seja um elefante de circo. Acorde. Essa barra de ferro é incompatível com a sua massa. Uma boa tarde.